Na Quinta Teológica número 22, nós vimos o que é ser um profeta e como reconhecer uma verdadeira profecia. Na Quinta Teológica número 23, nós vimos a oração de Jesus como sumo sacerdote. Na Quinta Teológica número 24, nós vimos a natureza de Jesus. Na Quinta Teológica número 25, nós vimos os estados de Jesus, dois estados, de humilhação e de exaltação. Na Quinta Teológica número 26, nós vimos os ofícios de Jesus. Jesus como profeta, Jesus como sacerdote e Jesus como rei. Na Quinta Teológica número 27, eu não vi nada com vocês, quem viu foi o Daniel. O estudo está aqui em cima no card e ele viu, ele então expôs a salvação, como alcançar a salvação, o que é graça, o que é salvação e como nós só conseguimos a salvação por meio de Jesus. Essa é a Quinta Teológica número 28 e hoje nós veremos, já que foi vista a salvação na semana passada, os aspectos da salvação. Que diferença faz isso na nossa vida? Eu sou o Pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. Vamos lá? Toda quinta, aqui no Teu Legal, você tem um estudo novo. A gente chama esse estudo de Quinta Teológica. Então é um estudo um pouco maior, um pouco mais denso, em que nós vemos então algum aspecto, às vezes sobre um tema específico, às vezes sobre um trecho específico das Escrituras, às vezes sobre um determinado postulado teológico. Mas sempre algo que seja útil para o seu dia a dia, algo que seja útil para a sua caminhada cristã. E agora, a partir da semana que vem, toda terça-feira, às 19 horas, você vai ter um rápido estudo que é uma porção das Escrituras. Então, eu comecei com um livro de Salmos e eu leio cada dia, cada vídeo, um salmo e explico esse salmo. Então, eu vou lendo e explicando, a série chama Bíblia Explicada, eu vou lendo e explicando cada um dos salmos. Então, te convido também a assinar o canal, ativar as notificações, porque daí toda terça você acompanha um vídeo da série A Bíblia Explicada e na quinta-feira você acompanha a Quinta Teológica. Um aspecto muito comum da vida cristã, quando a gente começa a caminhar, é apresentar às vezes um amigo, apresentar algum conhecido e às vezes nós encontramos essas pessoas que fizeram parte da nossa vida em momentos anteriores e aí a pessoa descobre que você é cristão também, que você também tem um compromisso com a igreja e tal, e a pessoa fala, ou às vezes a pessoa até te procura em função do testemunho que você já tinha dado, e fala assim, eu me converti, aconteceu tal coisa na minha vida e eu me converti. E que história é essa de conversão? O que é isso? A salvação muda o que na nossa vida? Bom, a salvação ela vai mudar a nossa vida em 4 aspectos. E esses 4 aspectos é o que nós vamos estudar hoje. Nós vamos entender o que a Bíblia fala a respeito desses 4 aspectos. Como sempre, esse estudo ele não é exaustivo, nós não vemos todos os versículos que falam a respeito, nós não vemos todas as teorias que falam a respeito, mas a gente tem uma boa noção, uma boa direção do que está. Então, eventualmente, se você for ler algum outro material, pode ser que tenha algum outro versículo, alguma ideia um pouquinho... um versículo diferente ou de um livro diferente. Às vezes eu pego um livro do Novo Testamento e lá vai ter um do Antigo Testamento ou o contrário, tal. Então a ideia aqui não é exaurir o pensamento, mas termos uma boa noção introdutória a respeito do tema que é estudado. Então, a salvação ela vai afetar a nossa vida em 4 aspectos, que é o que a gente está vendo hoje. Então vamos começar pelo primeiro aspecto. Então, como eu estava dizendo, o primeiro aspecto é sempre o da conversão. Converter-se, eu vou colocar aqui o sinal de trânsito de conversão à direita e depois conversão à esquerda, um em cima do outro, só para não ter nenhuma chance de polarização política aqui no post. Mas converter é literalmente esse sinal de trânsito, é dobrar, é mudar o rumo. Ia para lá, agora não vai mais para lá, vai para cá ou para cá.
né? Então muda a direção. Essa mudança de direção, essa chamada de conversão, é sempre a primeira etapa. E ela é a resposta que nós damos ao chamado, o chamado divino mesmo, para a salvação. Converter-se é literalmente abandonar o caminho que você estava andando. Por isso o sinal de trânsito é bem interessante. Abandonar o caminho que estava caminhando e mudar de rumo. Isaías 55:7 vai dar bem essa ideia. Olha o que diz. Que o ímpio abandone o seu caminho. Ou seja, estava indo nesse caminho, abandone esse caminho. E o homem mau abandone os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, né? Faça a volta para o Senhor, volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Ou seja, quando nós estamos na caminhada, a caminhada da vida normal que todo homem segue, essa é uma caminhada contaminada pelo pecado, é uma caminhada direcionada à perdição, é uma caminhada direcionada à condenação. Então, a conversão é o processo no qual nós mudamos esta caminhada, nós mudamos o rumo da nossa caminhada, nós mudamos a nossa direção de caminhada. Aqui o profeta Isaías foi muito feliz, dizendo assim, olha, o ímpio, ou seja, aquele que está praticando o mal, ele muda o seu caminho. Mas ele também fala do pensamento. Então, aquele que planejava o mal já não planeja mais o mal. Aquele que fazia o que era errado já não faz mais o que é errado. Então, nós mudamos o nosso caminho, mudamos a nossa atitude, mudamos a nossa caminhada. Isso é conversão. Converter literalmente é mudar a estrada. Ah, mas isso é Velho Testamento. Não. Olha o que diz Mateus 18, versículos 1-3. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança, pegou lá um talmidinho, né? Um talmid kid, pegou lá uma criança, colocou no meio deles e disse: eu asseguro a vocês que, a não ser que se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Ou seja, se vocês não zerarem essa vida que vocês estavam tendo e começarem ela do zero, começarem ela de novo, vocês nunca entrarão no reino do céu. É preciso, e há outros exemplos disso, então é preciso nascer de novo, termo que é usado justamente por Jesus, né? É preciso nascer de novo, se tornar uma nova pessoa. A gente, antigamente, acontece ainda, aconteceu com muitos personagens bíblicos, a mudança de nome. Então, mudar o nome Saulo para Paulo, vários personagens, no momento em que tem um encontro significativo com Deus, e há uma conversão ali, nesse instante muda-se tanto a natureza da pessoa, que a pessoa muda até mesmo de nome, ou muda como era conhecida, né? Muda o nome pelo qual era conhecido. Então, a conversão é essa profunda, verdadeira e honesta mudança, que incide em dois aspectos. O primeiro deles é a fé. A fé é a firme convicção das coisas que não se veem. Através da fé é um elemento insubstancial, né? Não tem substância, mas é um elemento presente na nossa vida. E é o que traz certeza para a nossa alma, traz certeza para o nosso coração de algumas perguntas. Por exemplo, que provas nós temos que Deus existe? Nós temos sinais da existência de Deus, isso é inclusive um tema que a gente pode trazer numa outra quinta teológica, né? Elementos cosmológicos, elemento sociológico, elemento antropológico, há sinais da existência de Deus, mas nós não temos certeza da existência de Deus e honestamente nós nunca vamos ter. Por quê? Porque a fé é o elemento que dá a certeza da existência de Deus. Na hora que nós provarmos a existência de Deus, nós matamos a fé, porque ninguém precisa provar para você que essa planta existe, ou esta aqui, né, que você consegue ver melhor. Ninguém precisa provar para você que essa planta existe. Eu estou tocando, você está vendo a cor, se você estivesse aqui pertinho, você sentia o cheiro dela, você sentia o toque dela, ela existe. Você não precisa comprovar, não precisa fé nenhuma para comprovar isso. Já Deus, por ser Espírito, né, Deus é Espírito,
por ser Espírito, Deus precisa, para nós termos certeza da sua existência, precisa desse elemento fé. Sem fé é impossível conhecer e agradar a Deus. Então, a fé, ela vai nos dar essa certeza de que Deus existe. Isso é muito curioso, porque assim nós nos achegamos a Deus através da fé. Então, nós não precisamos, quem tem fé não precisa de prova da existência de Deus. E é uma discussão um tanto quanto desnecessária, se Deus existe ou não. Aqueles que têm uma efetiva conversão têm certeza, por experiência, por vivência, têm certeza da existência de Deus. E como se prova isso? Eu acabei de dizer, esse tipo de coisa que não precisa prova. A nossa vida é um testemunho, mas é um testemunho que inquieta o outro, a dizer assim, poxa, mas ele fala com tanta certeza, ele fala com tanta convicção, né? Será que é verdade? E aí você convida a pessoa, então peça a Deus para viver a mesma experiência que eu, ou para viver uma experiência também com Deus, e faça essa oração, peça essa experiência para Deus e Deus vai te responder. E aí Deus então proporciona essa experiência às pessoas, né? Eu garanto que qualquer pessoa que peça a Deus que gostaria de conhecê-lo e o pede de coração, Deus não responde não a essa pergunta, Deus se mostra a essa pessoa, né? Mas essa não é a única pergunta que a fé responde. Que houve um Jesus histórico, um homem chamado Jesus, disso praticamente não se tem dúvida, ainda que a gente não saiba onde é o seu túmulo, tal, mas houve um homem chamado Jesus, né? Há elementos, historicamente isso está mais do que comprovado, o Jesus histórico não há dúvida da sua existência, mas Jesus era realmente o Messias? Jesus era realmente Filho de Deus? Jesus era realmente quem ele dizia ser? Eu não tenho provas, eu não tenho a certidão de nascimento escrito lá na certidão de nascimento de Jesus, filiação, Deus, aí / José por adoção. A gente não tem elementos de prova, né? A fé, mas a gente também não tem dúvida disso. Por quê? Porque a fé preenche essa necessidade de prova. A fé deixa essa necessidade, que é uma necessidade humana, uma necessidade menor, talvez, por um lado, talvez até meio mesquinha, deixa essa necessidade de lado. A fé é o elemento que preenche e nos comprova que Jesus efetivamente era o Messias. Mas, ao mesmo tempo, a presença do Espírito Santo, né? Realmente existe o Espírito Santo? Realmente o Espírito Santo habita em nós? Como eu posso provar isso? Não pode provar, não pode provar. As Escrituras dizem, mas quem garante que aquilo realmente é verdade? E quem garante é esse elemento chamado fé. A fé é essa firme convicção. Há outros elementos que podem ser provados pela fé, mas a fé, acho que assim, né, Pai, Filho e Espírito Santo já demonstra, já nos dá essa ideia de que efetivamente a fé é essa firme convicção das coisas que não tem prova, mas a gente tem a plena certeza, porque a gente tem uma experiência firme nelas. Então, a fé é esse elemento essencial na conversão. Mas eu falei que eram dois elementos. Então, o primeiro deles é a fé, mas tem o segundo elemento que é o arrependimento. O arrependimento é o processo interno de dor e de reconhecimento, por isso que é muito comum na conversão pessoas chorarem. É o processo de dor que acontece no mesmo instante em que acontece a cura. Então, a dor e a cura se operam no mesmo instante do arrependimento e ela traz convicção, dessa vez não da existência das coisas que não se veem, mas daquilo que nós merecemos. Ela traz a convicção do pecado e do nosso caráter pecador. Então, o arrependimento é o que comprova que nós somos pecadores e que carregamos um pecado que precisa de perdão, que nós não conseguimos nos achegar a Deus carregando esse pecado. Arrependimento é essa dor. E é uma dor porque é um processo de abertura. O arrependimento é um processo de quebra, de fissura, de abertura de uma porta
Que porta é essa? Bom, essa porta vai estar lá em Apocalipse 3:20, em palavras que são do próprio Jesus, gravadas lá em Apocalipse, e que diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele ceará comigo. Então comerei com ele e ele comerá comigo. O arrependimento é essa abertura da porta. Eu abro a porta da minha vida, abro a porta do meu coração, aqui o coração no sentido simbólico, eu abro a porta do meu coração para que Cristo entre e venha cear comigo, venha estar comigo. Cear é a ideia de estar em comunhão, estar junto, estar celebrando das mesmas benesses, daquilo que foi conquistado na cruz. Então o arrependimento provoca em nós essa dor, é uma dor natural, de um processo de mudança. Veja, a nossa natureza de pecador está sendo trocada, então é algo normal que cause algum incômodo, mas que dá as condições para a entrada do Espírito Santo e da presença de Jesus em nossa vida. Essa mensagem de arrependimento, ela é pregada N vezes pelos profetas do Antigo Testamento, a gente vê muito, mas a gente vê também com João Batista. João Batista já pregava isso em Mateus capítulo 3, versículo 2, quando ele diz: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E o reino até hoje ainda está muito próximo a ponto de podermos alcançar. E em Mateus 3, versículo 17, eu acho que é Mateus 4, versículo 17, o primo de João Batista também dizia a mesma mensagem. Quem que era o primo de João Batista? Vamos ver o que o texto diz. Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então Jesus pregava nesse aspecto a mesma mensagem de João Batista. É preciso arrependimento para nos chegarmos ao reino dos céus. Então, tanto a mensagem de João Batista, do ponto de vista dos profetas, quanto a mensagem de Jesus, do próprio Messias, é sempre essa, nos chamando, nos conclamando ao arrependimento. E aqui eu queria fazer então uma pausinha para fazer uma distinção entre remorso e arrependimento. Qual é a diferença entre remorso e arrependimento? Remorso e arrependimento são dois sentimentos muito próximos. Remorso e muitas vezes os dois causam dor. A diferença básica entre remorso e arrependimento é o coração da pessoa. No remorso, a pessoa não gostou de ser descoberta, não gostou de ter aquele pecado exposto e não quer o arrependimento. Ela sentiu a dor de ter errado, mas ela fala: bom, errei, mas quem não erra, e pronto, e seguirei errando. No arrependimento, há o desejo profundo, fundamentado, verdadeiro de não mais cometer aquele erro. Mas isso quer dizer que a pessoa nunca mais vai errar? Não. Isso quer dizer que a pessoa nunca mais terá o desejo de errar. Ainda que erre, aquilo vai ser uma escorregada no caminho. Então a pessoa fala: eu não quero mais errar, e sem querer eu erro. Quem fala isso é o próprio apóstolo Paulo, quando ele diz: o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já fiz. Mas veja que o coração dele está nisso, em fazer o que é o bem, e de vez em quando ele não consegue. Mas ele tem consciência, a sua vida é dedicada a fazer o bem. Quando consegue, muito bem. Quando não consegue, ele se arrepende e volta a tentar fazer o bem. Então essa é a diferença do arrependimento e do remorso. No arrependimento, abandona-se o velho caminho, abandona-se a velha prática. No remorso, a dor vem por ser descoberto. Legal? Então vamos seguir o estudo. Mas a diferença, a ideia da conversão não é tudo na vida. Na conversão, nós estamos unidos com Cristo e passamos a ter acesso ao céu. Como é uma vida nova, nós, a partir de então, começamos a contar do zero essa vida. E quando nós estamos no começo de uma vida, a gente assume uma parcela da vida chamada infância. Nós somos crianças na fé.
E aí não interessa a idade, né? Se você se converteu aos 90 anos, amém, glória a Deus, aleluia, mas você é uma criança na fé. Você está começando a sua caminhada ali. Espero que seja uma caminhada longa, mesmo com os 90 anos, né? Então, nós estamos começando uma caminhada, nós somos crianças na fé. Paulo mostra que nós devemos realmente começar como criança, mas nós não podemos ficar eternamente como crianças. A ideia lá de Jesus de mostrar uma criança é que nós devemos manter o coração puro como de uma criança. Mas que o processo, a segunda etapa, é que nós somos impulsionados, nós somos empurrados a crescer na fé. E esse crescimento é chamado de regeneração. É por isso que Paulo vai, sobre a igreja de Corinto, Paulo vai chamar a atenção deles. E isso está registrado lá em Coríntios 3, versículo 1 a 3, quando diz assim: Irmãos, não lhes pude falar sobre as coisas espirituais, mas apenas sobre as coisas desse mundo, porque ainda são crianças em Cristo. Eu lhes dei leite e não alimento sólido, porque vocês ainda não tinham condições de receber alimento sólido. De fato, vocês ainda não estão nessas condições, porque ainda são como crianças. Então o que ele está dizendo aqui é, vocês se converteram e ficaram nesse primeiro amor sem crescer na fé. É importante conservar o coração, né, esse primeiro amor, para lembrarmos desse processo de arrependimento e do resgate, mas é preciso crescer, é preciso buscar ainda mais, é preciso estudar, é preciso conhecer as Escrituras, ler as Escrituras, né, e entender o que Deus fala ao nosso coração. Se você já tem alguns anos de caminhada, você sabe que no começo você não orava como você ora hoje, você não lia a Bíblia como você lê hoje, você não entendia as coisas espirituais como você entende hoje, né? Isso é um processo de etapa, isso é uma etapa, aliás, do processo, isso é um passo da caminhada, isso é a progressão, é o nosso crescimento espiritual. Então a regeneração é esse processo, a segunda etapa é a regeneração, é esse processo de aprendizagem, é esse processo de crescimento e de amadurecimento, é quando nós deixamos a nossa vida nova crescer. O processo de regeneração, então, é o nosso processo de crescimento espiritual. E aí é muito interessante na vida das pessoas, porque algumas vão acontecer de sopetão, de pronto. Em algumas áreas a pessoa vai levar muitos anos, às vezes, para passar pela regeneração. Algumas pessoas vão passar pela mesma dor, umas pessoas vão passar facilmente, vão ter essa parte regenerada muito fácil, outras vão passar pela regeneração através de uma dor muito grande, através de um processo muito grande, muito lento. Então é algo bastante peculiar, bastante pessoal. Mesmo assim, a Bíblia nos instrui a respeito disso. Houve tempo, Tito, capítulo 3, versículo 36, vai falar sobre isso. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por todo tipo de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas, quando da parte de Deus, nosso Senhor, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça, por nós praticados, mas devido à misericórdia de Deus, Ele nos salvou Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus, nosso Salvador. Então a regeneração é esse processo, né, de lavagem, de purificação que nós passamos na nossa vida. Algumas áreas nós passamos por ela rapidamente, algumas vai ser difícil, algumas às vezes vai causar bastante dor e algumas dessas nós não vamos conseguir sozinhos na nossa caminhada, só nós e o Espírito Santo. Por isso estar em comunhão é inclusive muito interessante. A regeneração é um ato que Deus realiza
através da nossa vida. Veja o que diz 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Então a regeneração é um advento divino. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entregar a Deus, permitir que Deus assuma o controle dessa situação para que Ele opere a regeneração. E aí é muito interessante, porque, como eu estava dizendo um pouquinho antes, não tem fórmula secreta nisso. Tem pessoas que vão passar, por exemplo, às vezes a rejeição de um pai, às vezes alguma palavra dita, alguma palavra dura dita contra a gente, às vezes algum processo de exclusão, algum processo de preconceito. Tudo isso pode gerar dores que precisam de regeneração, precisam de restauração, né, da nossa identidade, da nossa nova identidade ser restaurada, e algumas pessoas passarão por isso de modo bem tranquilo, passarão talvez pela mesma ofensa de modo pacífico, de modo tranquilo. Outros passarão por isso com muita dor. Então pessoas, por exemplo, às vezes foram enganadas no trabalho, ou foram abusadas, né, por um relacionamento abusivo, ou por abuso físico, abuso sexual mesmo, né? Existem pessoas que conseguem perdoar, existem pessoas por traições, existem pessoas que conseguem perdoar facilmente, existem pessoas para quem aquilo é o fim da linha, é inconcebível o perdão ali, ou é inconcebível permanecer num relacionamento, por exemplo, em que houve traição. Então não tem fórmula fechada, isso é Deus atuando e o Espírito Santo atuando em cada um. Às vezes algumas pessoas vão levar anos para se curar, algumas pessoas vão levar anos, por exemplo, para perdoar pai, para perdoar mãe, né? Outras pessoas vão entender, poxa, meu pai era um ignorante, meu pai aprendeu assim, ele não podia agir diferente comigo, né? Então não tem uma fórmula secreta. O que é importante é termos honestidade de coração. Deus, isso aconteceu na minha vida, isso não deveria ter acontecido dessa maneira, então aqui eu gostaria que a sua regeneração se operasse. Como? Como o Senhor quiser. O Senhor me conhece melhor do que eu mesmo, então, por favor, opera a regeneração aqui da melhor maneira possível, para que isso ocorra de modo a que eu possa glorificar o Seu nome através da minha vida e do meu testemunho. Viu? É simples, né? E aí deixar Deus efetivamente atuar. Agora que a regeneração já foi compreendida e o helicóptero já passou, essa é uma das desvantagens de gravar em ambiente aberto, a gente passa ao terceiro aspecto da salvação, que é a justificação. Então, justificação, ela é uma etapa bem interessante, porque ela vai se operar apenas no futuro, quando nós chegarmos diante de Deus. Mas nós já conseguimos exercer os frutos e algumas pessoas exercerem a dor de não compreenderem a justificação desde já. Então eu vou explicar a justificação e depois eu explico essa parte. A justificação é literalmente a ideia de sermos justificados ou nos tornarmos justos diante dos olhos de Deus. O que acontece é que todos nós passaríamos por julgamento, todos nós teríamos a nossa vida avaliada, todos nós teríamos que prestar contas àquele que nos deu a vida. E ao fazer isso, com certeza, todos seríamos condenados. Não há um só justo entre nós. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos nós somos condenáveis diante de Deus. Acontece que ao olhar para nós, Deus vai nos olhar nesse olho de julgamento, dizendo realmente há condenação sobre a vida do pastor Alan, há condenação sobre a vida do Alan, há condenação, há pecado sobre a vida do Alan, mas esse pecado já foi pago na cruz. Então, ao olhar para a minha vida, ao olhar para mim, Deus não enxerga este pecado, porque esse pecado já foi pago na cruz por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Todos nós carregamos transgressões que justificariam a nossa condenação.
mas ao chegar diante de Deus, nós somos vistos pelo sacrifício de Jesus. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz é o próprio apóstolo Paulo. E ele vai falar isso bastante lá no livro de Romanos. Por que isso? Porque Roma, além de ser a capital do império, Roma era um grande império que teve uma construção muito interessante. A lei das 12 tábuas, o Código Civil nosso, a lei no mundo todo. Ninguém se forma em direito em qualquer lugar do mundo sem estudar a lei romana. Um jeito de se referir à lei até hoje é em latim, né? Lex, até hoje. E existem expressões do latim usadas no direito no mundo todo. Por exemplo, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, né? É preciso cumprir a lei, por mais dura que ela seja. Os romanos entendiam muito do que é justiça, os romanos entendiam muito do que é ser justo, entendiam muito do que é ser condenado, portanto, e por isso Paulo vai dizer, essa ideia de justiça, essa ideia de ser, essa ideia de justiça, essa ideia de se apresentar diante de Deus e ser julgado, essa ideia já não cabe mais para vocês já não têm mais condenação. Olha o que Romanos 8, 32 até o 34 vai dizer. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Ou seja, quem poderá condenar um filho de Deus? Ninguém. Por quê? Porque qualquer condenação que poderia haver sobre essa pessoa foi paga com o sangue inocente de Jesus lá na cruz. Diante de Jesus, diante de Deus, aliás, por Cristo Jesus, nós somos justificados e então somos considerados justos. Romanos 4, 25 vai dizer isso. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação, para que nós fôssemos considerados justos. Cristo, ao morrer e ao ressuscitar, nos justifica diante do Pai. Nós somos justos diante de Deus. E aí eu comecei falando que esse é um processo que vai acontecer então. Então, quando nos achegarmos diante do Senhor, ou no dia em que a nossa vida se acabar aqui nesse mundo, ou no dia em que a igreja subir, nós, ao nos achegarmos diante de Deus, nós seremos justificados, nós já estamos justificados. Aí eu falei assim que muitas pessoas então sofrem hoje por causa dessa falta de justificação. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se perdoar. O pecado mais difícil de ser perdoado é aquele que a gente comete. A minha pequena experiência pastoral tem mostrado isso. A maioria das pessoas sofre, é muito fácil você perdoar quando o outro peca contra você, é muito fácil você perdoar quando o outro levanta qualquer juízo contra você, é muito fácil você perdoar quando o outro faz alguma coisa contra você. Mas quando nós fazemos e quando nós agimos, quando o pecado é nosso, isso é muito difícil da pessoa se sentir perdoada. Eu vejo inclusive isso nos comentários, por exemplo, dos cultos lá aqui no YouTube, né? Às vezes a pessoa reitera o pedido e não entende que uma vez pedido perdão, a pessoa está livre, já toca a vida. Não, a pessoa fica insistindo, eu preciso disso, eu sinto muita vergonha por ter feito isso, eu sinto muita vergonha por ter feito aquilo. Assim, não é errado você repetir se esse sentimento ainda de perdão ainda não surgiu no seu coração, mas é preciso ter consciência de que pediu perdão, grava isso na mente, grava isso no coração e toca a vida, né? Espera uma outra necessidade de pedir perdão, mas aquilo que você confessou está perdoado, toca a vida, abre o teu coração para que o perdão entre realmente ali. Então, a consciência da justificação é algo muito difícil de adquirir. É que, na verdade, não é difícil de adquirir, é que nós tornamos difícil de assumir esse sentimento de ser justificado diante de Deus. Mas isso está disponível, isso é uma dádiva divina da qual nós devíamos nos usar mais.
E o quarto aspecto, então já encerrando o estudo de hoje, o quarto aspecto da nossa conversão, da nossa salvação, é a adoção. Nós passamos então a ser filhos por adoção, nós pertencemos à família cristã. Deus nos dá a oportunidade de sermos parte da sua família. E aí todos nós somos na mesma categoria, né? Que é, todos nós somos filhos de Deus. Gálatas, capítulo 4, versículos 5 e 6 vai dizer isso. A fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E esse Espírito clama: Abba, Pai. E nessa família, como tal, os mais velhos, os que já estabeleceram uma caminhada, os que já estudaram um pouco, que já vivenciaram um pouco, ensinam os que são mais novos, né? Ao mesmo tempo, os mais novos incentivam os mais velhos a prosseguirem na caminhada. É por isso que é tão importante estarmos em comunidade. Por isso que é tão importante estarmos congregando em uma igreja, porque ali os esforços são somados e a nossa vida caminha mais tranquila. Por isso eu queria terminar a oração de hoje aplicando esses 4 aspectos sobre a nossa vida. Vamos orar? Senhor, eu quero colocar cada uma das pessoas que assistem o estudo de hoje. Que nós possamos ter a compreensão plena da salvação, que nós possamos ter a consciência, tanto de mente quanto de coração, de termos alcançado a salvação por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Por isso, como estudamos hoje, eu peço que o Senhor esteja nos auxiliando a converter os nossos maus caminhos aos caminhos que o Senhor determinou para nós. Que nós possamos nos santificar e nos sentirmos justificados diante do Senhor. Que nós possamos nos sentir justos diante do Senhor frente a qualquer iniquidade nossa, frente a qualquer desvio da nossa caminhada. Do mesmo modo, eu peço que o Senhor regenere e restaure cada um dos relacionamentos, cada uma das interações, cada uma das atitudes nossas que precisa de conversão. Cada momento em que nós nos desviamos do caminho, regenera a nossa vida, de tal modo que nós busquemos e alcancemos o Senhor cada dia mais. E por fim, traz à nossa mente, traz ao nosso coração a consciência de que somos seus filhos e de que temos um relacionamento aberto com o Pai, de que temos liberdade na casa do Pai, de que o Senhor é um Pai amoroso e que deseja o nosso bem. Traz à nossa mente e ao nosso coração essa consciência de que somos seus filhos e de que nós temos uma nova identidade em Deus, conquistada por Cristo na cruz. Abençoa a vida de cada um, pedindo que a oração de hoje, por mais simples que ela seja a profunda verdade na vida e na conduta de cada um. É o que eu te peço e desde já agradeço, em nome daquele que nos salvou, Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado do estudo de hoje. Se você acha que ele é importante e interessante para alguém, envia lá, curta também o nosso canal, ativa o sininho para você acompanhar os outros estudos e nós estamos à disposição para qualquer dúvida. Deus abençoe. Tchau, tchau.